da Embrapa Meio Norte elaboraram um estudo que mostra como a densidade de plantas e a adubação interferem no cultivo do milho. A nossa repórter Isiane Gonçalves foi até uma plantação acompanhada de pesquisadores para mostrar esse resultado em loco. Veja. A empresa brasileira de pesquisa agropecuária faz constantes estudos para trazer melhorias no trabalho do produtor rural e, consequentemente, na vida do consumidor. Uma nova pesquisa desenvolvida na Embrapa Meio Norte promete melhorar a produtividade do milho. Nós trabalhamos com vários segmentos do sistema de produção, como, por exemplo, o manejo de plantas, que é identificar a quantidade de plantas adequada, a quantidade de água, no caso de um sistema irrigado. Desenvolvemos também tecnologias em relação ao manejo nutricional da planta. Então, definimos a quantidade de adubo na medida certa para que a planta produza elevadas produtividades de espiga, de grãos e com qualidade. Segundo a pesquisa, a densidade de plantas na medida certa é o sucesso na produção de milho para grãos secos. Para isso, nós temos que identificar o equilíbrio, que esse equilíbrio varia em função da cultivar, e pode ser um híbrido duplo, um simples ou um híbrido triplo, ou então a variedade. E dentro de cada sistema produtivo, seja de agricultura familiar ou seja de agricultura empresarial. No caso da agricultura familiar, nós temos identificado um equilíbrio entre 45 a 50 mil plantas por hectare. E no caso da agricultura empresarial, nós temos identificado uma variação entre 60 mil a 80 mil plantas por hectare. E encontrar este equilíbrio é justamente o maior desafio para o produtor. E é por isso que esses estudos detalhados trarão técnicas ainda mais avançadas para serem aplicadas na hora do cultivo. Dentro das nossas pesquisas, nós trabalhamos dentro de equações de regressão. Então, nós damos geralmente 4 a 5 níveis de população de planta por hectare, ou seja, vamos supor 20 mil, 40 mil, 60 mil, 80 mil, 100 mil plantas por hectare, e dali nós traçamos uma equação que melhor se ajuste a cada sistema de produção. Por outro lado, o desequilíbrio na densidade torna o sistema inviável, trazendo perda de produção de grãos e até gerando algumas doenças foliares. Quando você maneja plantas, que você ajusta espaçamentos, em que você tende a aumentar o número de plantas por área, aí você entra num sistema em que você aumenta o risco de probabilidade de doenças, especialmente doenças foliares. Entre essas doenças, nós temos aqui na nossa região, por exemplo, a mancha de cercóspora, a eumintosporiose, nós temos a mancha de curvulária, entre outras doenças foliares que atacam as folhas e fazem com que o processo de fotossíntese da planta seja sacrificado e, com isso, redução da produtividade nas áreas. E atenção, produtor, algumas variedades utilizadas na produção se mostram mais suscetíveis a doenças. A gente analisou híbridos simples, híbrido triplo, híbrido duplo e variedade. E a gente percebeu que, um fato muito interessante, que as variedades, até mesmo, elas aceitam mais a doença e, proporcionalmente aos híbridos, elas produzem relativamente mais. Esse é um fato interessante porque as variedades, elas podem ser produzidas pelo próprio produtor, ao passo que os híbridos, eles têm que ser adquiridos todo ano. Então, para a pequena agricultura, essa informação, ela nasce assim com uma importância fundamental. A ideia com o novo estudo é ter o melhor rendimento possível na produção destes grãos, ainda mais em um momento de tanta instabilidade econômica, causada por pestes seguidas de guerra no mundo em que vivemos. Informações como essas transformam a vida do brasileiro. Essas informações alimentam o agronegócio para o milho no meio norte do Brasil. Então, ele, dentro do agronegócio, ele vai beneficiar tanto o produtor como o beneficiário, que é o consumidor. Porque, pelo lado do produtor, ele vai ter uma produtividade sustentável. E pelo lado do agricultor e do consumidor, ele vai ter uma oferta de alimento maior e mais barata. E se a